Salomão, então, ele ordenou a todos os chefes, a todos os comandantes, a todos os líderes e a todos os soldados, autoridades, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Aleluia, glória a Deus. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel. E o rei Salomão e todo o seu povo foram lá para adorar a Deus. E ali no altar, Salomão ele ofereceu em sacrifício 1000 animais que foram completamente queimados. E naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou para Salomão: o que você quer que eu lhe dê? E ele respondeu: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de povo tão numeroso como para a terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este tão grande povo? Aleluia, glória a Deus. Deus que Salomão, ali quando Deus, ele viu o seu poder, Deus, ele faz seu poder aumentar. Salomão também agora para ordenar, para poder governar o povo que Deus colocou na mão dele. Salomão ele vai pedir sabedoria e conhecimento a Deus. Veja que Salomão não pediu riquezas, bens, não pediu honras. Salomão ele não pediu para que seus inimigos fossem mortos, mas
Pai Salomão, eu ouvi